decisão. Olá pessoal, então continuando nossas aulas, né, na última aula a gente viu bastante coisa sobre string, agora continuando com mais alguns elementos aqui da linguagem. Agora a gente pode falar um pouco, né, sobre os comandos, né, de controle do nosso fluxo de execução do algoritmo. Então o primeiro que a gente vai visualizar é justamente sobre o if. O if é equivalente ao se, né? Então é o nosso teste condicional. Então vamos para um exemplo direto aqui, né? Então basicamente o que a gente tem que ter em mente? Que qualquer momento que eu preciso fazer um teste, né, eu vou usar o comando if. E aí qual é o componente, assim, a estrutura mais elementar dele? Né? Então eu vou declarar uma variável aqui, inicializar ela, né, na verdade, com o valor 10, tá? E quero fazer um teste para saber se essa variável é menor do que 50, por exemplo. Então o comando, né, assim como a estrutura é exatamente igual como a gente viu o comando se lá no Portugal. Só que agora a gente usa o comando if, né, e aí eu quero verificar se o valor, né, no caso o conteúdo da minha variável chamada valor, é menor do que 50, dois pontos. Então lembra, eu comentei com vocês aqui já nas aulas anteriores, um exemplo com o laço do enquanto. Lá no Portugal a gente demarcava o escopo, né, o bloco de comandos do if, do enquanto, do para, com as chaves. A gente abria uma chave, a gente fazia assim, né? Abria uma chave e fechava uma chave no fim do escopo, daquele bloco de comandos. No Python, a gente não usa chaves, a gente usa o sinal de dois pontos. E aí, obrigatoriamente, vocês podem ver que até o meu editor, ele já fez uma indentação para mim. Obrigatoriamente, a gente tem que pôr uma indentação. Então, por exemplo, eu colocaria aqui uma mensagem de que o valor é menor que 50. Então, se o que eu venho a escrever fora dessa indentação, é fora do meu bloco, por exemplo. Se eu escrevo a mensagem aqui, fim do programa, isso vai acontecer independente do valor. Né? Então, olha só, vamos fazer um teste aqui. Ó. Python, exemplo. Ele vai imprimir as duas mensagens. Né? Olha lá, o valor é menor que 50, fim do programa. Se eu venho a colocar um valor que não satisfaça esse teste, né, como por exemplo 100, 100 não é menor do que 50. Então ele não vai imprimir a mensagem que eu coloquei na linha 10. Mas a linha 12 vai ser impressa. Por quê? Porque ela está fora do escopo, né, está fora do bloco ali do teste do nosso si. Então vocês vão perceber que só vai aparecer a mensagem fim do programa, tá vendo? Bom, mas e se eu quiser verificar um senão, né? Então, um senão a gente usa um else. E aí delimito novamente o início do bloco do else, identando os comandos que pertencem ao bloco do else. Então, se o valor é menor do que 50, eu vou escrever o valor é menor do que 50. Se não, eu vou escrever que o valor não é menor que 50. Então, no caso agora, como o meu valor está valendo 100, esse teste que ocorre lá no se, na linha 9, vai ser falso. Portanto, ele vai entrar no else, ele vai escrever a mensagem, o valor não é menor do que 50. Vamos confirmar. Olha lá, o valor não é menor do que 50. Beleza. E como que eu consigo fazer o senão se? Né? O senão se, ele funciona no Python com a abreviação de elif. Né? É uma abreviação que eu falo porque é a mesma coisa, nas outras linguagens é comum a gente escrever else if. Exatamente como eu coloquei aqui na linha 12. Né? E aí a gente coloca aqui o nosso teste e viria com o bloco. No Python, o pessoal resolveu adotar essa abreviação de else if, né? Tirando o se aqui e juntando com if, por isso que ficou elif. Porque ele argumenta, né, o criador da linguagem argumenta que aqui, ó, a quantidade de letras do elif e do else fica igual e, portanto, a visualização dos blocos de comandos fica melhor. Ele não está de todo errado, né? Então, por exemplo, aqui se eu quiser fazer um teste seria
Se o valor é menor do que 50, faça isso. Se não, se o valor é maior do que 50, então eu vou escrever a mensagem aqui, print, o valor é maior que 50. E se não, bom, se ele não é menor e se ele não é maior, então ele só pode ser igual. Então, aí a gente sabe que se não é menor, não é maior, então só pode ser igual. Então, vamos verificar aqui como é que fica. O valor é maior, porque o valor que eu estou lançando é 100. Se eu fizer um teste com o valor de 10, ele vai informar que o valor é menor, está aqui. Né? E se eu colocar um valor igual, né? Obviamente, agora com o nosso... A gente não entra no if, não entra no se não, se valor maior que 50, então, portanto, só pode ser igual. Então, vamos lá. O valor é igual a 50. Beleza. Então, vamos aqui continuar. Acho que esse aqui é um exemplo mais para... tem um aspecto importante aqui, que são os operadores lógicos. Né? A gente... Deixa eu fazer um teste rapidinho com vocês. Aqui, por exemplo, eu estou fazendo uma verificação, vou apagar aqui, só para fazer um exemplo aqui de operador lógico. Se valor é menor do que 50, vou colocar aqui, ó, se valor é maior do que 10, and e valor menor do que 50, ou seja, seria um valor que está no intervalo entre 11 e 49, né? Eu colocaria aqui valor no intervalo 10, 50. Então, por exemplo, 50 está fora, né? Porque eu não fiz menor igual. Esse teste aqui ele vai dar falso. Ele vai simplesmente escrever aqui o fim do programa. Agora, se eu coloco um valor aqui dentro do intermédio, 40, por exemplo, então ele já vai escrever a mensagem, né? Se eu quero escrever ou, então é o comando OR. É a palavra reservada OR. E se eu quero negar? Né? Se valor é... Bom, diferente é exclamação igual, né? É o símbolo de diferente que a gente usa. Tá? Em Portugal a gente colocava... Algumas linguagens usam o sinal de menor e maior. Né? Outras, no Portugal a gente tinha a possibilidade de escrever o símbolo, quando faz no papel, né? A gente tem a possibilidade de escrever o símbolo diferente. Então aqui o diferente a gente coloca com o exclamação igual, tá? Por conta de ter a forma um pouco parecida com o símbolo de diferente. E a negação a gente escreve o comando not, né? A palavra reservada not. Então, por exemplo, se o valor não é igual a 10, né? Aqui esse teste seria isso. Valor não igual a 10. Que é o caso, né? O 40 é não igual a 10. Ele vai escrever o valor não igual a 10. Beleza? Legal. Então vamos ver agora aqui na sequência. Ah, sim, uma estrutura padrão. Tá? Isso aqui não é o Ivairton que definiu. É uma estrutura padrão. Agora vamos começar a escrever código de uma tal forma que a gente não fique... Deixa eu mudar aqui, senão eu acabo deixando vocês olhando só slide. Porque do jeito que a gente está escrevendo código até agora, né, do modo como eu estou fazendo com vocês, olha só, a gente está colocando nosso código direto, não tem escopo do programa, né, não tem aquela nossa função principal que a gente viu no Portugal, né, no próprio Portugal lá do estúdio, né, da web que a gente estava usando, a gente precisava definir o escopo da nossa função principal. Até agora a gente não vinha fazendo nada disso. Então vamos começar a fazer isso de uma maneira adequada. Tá? Então daqui a pouco nós vamos começar a usar bibliotecas. E as bibliotecas nós vamos colocar logo no início do nosso código. Tá bom? A gente escreve import e o nome da biblioteca. Por exemplo, MATLAB, o NumPy, né? É um exemplo. Pandas é um outro exemplo de bibliotecas que a gente tem usado bastante. Mas por enquanto a gente ainda não... para manipular datas tem uma biblioteca chamada Date, né?
Então, por enquanto, a gente não está precisando, né? Daqui a pouco nós vamos começar a fazer alguns exercícios que manipulam, que precisam de inclusão, né, de bibliotecas para facilitar um pouco o nosso desenvolvimento. Vamos primeiro fazer uma estrutura mais elementar possível. Qual seria? Def. Def é como se fosse definição, tá? Define, né? Então, vamos colocar aqui uma definição de uma função que a gente vai chamar de main, né? E aqui a gente coloca o código da nossa função principal. O detalhe é o seguinte, se eu coloco essa função chamada main e coloco vários comandos aqui dentro, como eu já coloquei um exemplo apenas aqui de um print, vocês vão perceber que isso não é suficiente para... Ah lá, não aconteceu nada. Por que não aconteceu nada? Porque o Python entende que aqui você está definindo uma função main, mas ele, por si só, ele não, digamos assim, por padrão, ele não executa a função main. Tá? E aí, o que a gente tem que fazer? A gente tem que dar uma orientação para o interpretador Python para ele rodar o main. E o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer uma espécie de teste. A gente faz isso aqui, ó. A gente verifica se o escopo de uma função main, tá? Que chama, inclusive, main, ele está definido. Se isso já foi definido. Se isso não foi definido, né, a gente chama a função main manualmente aqui. Tá? Então, o que é importante vocês entenderem aqui? Esse termo main aqui, ó, isso aqui, essa marcação com underline aqui, é uma marcação que o Python faz para fazer referência a uma espécie de variável, né, que serve internamente para o próprio programa. Isso vai ser mais comum de vocês trabalharem com isso daí quando vocês estiverem programando orientado a objeto usando o Python para os métodos das classes que são privados, né? Ou seja, são métodos que não são públicos, os outros sistemas que usam aquela sua classe não utilizam, apenas a sua classe utiliza internamente. E aí, nesse caso, a gente precisa fazer uso dessas marcações com underline e underline, tá? Por enquanto, né, eu vou pedir um pouco de paciência para vocês e apenas de que vocês aceitem, né, assim com uma certa, digamos assim, tolerância, que o padrão para a gente poder escrever um código em Python, né, que seja imperativo, procedural, usando uma definição de uma função main, é dessa maneira como eu estou colocando para vocês. Então aqui eu vou colocar todo o meu código da minha função principal, tá? E então no finalzinho aqui da minha sequência desse arquivo, eu vou fazer essa verificação, né, para saber se eu já tenho alguma função main definida. Por que isso aqui é importante? Daqui a pouco nós vamos começar a trabalhar com vários arquivos. Né? Eu posso, por exemplo, implementar um arquivo que implementar o código em um arquivo que trate, por exemplo, do controle do estoque. Implementar o código que trate de vendas, por exemplo, em outro arquivo. Né? Então, quando a gente começa a ter vários arquivos assim, a gente precisa ter apenas uma função principal. Tá? A gente continua tendo uma única função principal. Mas eu posso fazer testes em vários arquivos distribuídos. Então, como é que eu vou determinar qual é a função principal? Por meio desse recurso que eu estou mostrando para vocês. Então, aqui vocês vão perceber que agora ele roda o comando que eu coloquei ali de olá mundo. Foi aqui, erro de nome, aqui, o que faltou? É aspas duplas ou aspas simples? Será que é um... Deixa eu lembrar aqui, peraí. Será que é um underline só? Também não. Ah, pessoal, olha aqui, ó. Eu usei o nome main aqui na verificação e aqui é name. Olha lá. Então, se aqui quer dizer justamente o seguinte, ó. Se o nome main já foi registrado,
né? Então, se o nome main existe, então ele vem e roda a função main, tá? Vamos testar agora aqui. Olá, beleza. Então aqui vocês vão perceber que dessa forma eu posso, por exemplo, criar outras funções, por exemplo, def soma, que recebe como parâmetro item A, item B. Vamos chamar de valor, né? Valor A e valor B. E aí a gente pega aqui, por exemplo, total é igual a valor A mais valor B. Return total. Então, por exemplo, a gente pode pegar aqui, print, soma 5 e 7. Valor, pus 2 vírgulas, né? Precisa. 12, né? Então aqui, ó. Aqui o que está acontecendo? A minha função principal, né? Ela pode ficar aqui, pode ficar depois, não importa. Ó, coloquei a função soma, recebe 2 parâmetros, e aí esses 2 parâmetros eu estou somando eles e estou retornando o resultado, né? Então aqui eu faço um olá mundo e depois eu mando imprimir o resultado da chamada da função soma, passando como parâmetros 5 e 7. Então vocês vão perceber que, vão perceber não, é o resultado que a gente obteve aqui, né? Ele escreve olá mundo, que é o comando que eu fiz primeiro, e depois ele imprime o resultado da chamada da função, tá bom? E agora, deixa eu ver o que a gente vê aqui na sequência. Falar sobre listas já? Tá, vamos lá então. Então, aqui vocês podem perceber que existem o modo como, a gente já começou a falar um pouco sobre como que o Python trata vetores, né, e a gente percebeu várias facilidades. Então, nesse exemplo que está aqui no slide, vocês vão perceber que é declarado um vetor chamado cores, né, e depois a gente usa as posições, ele vai devolver, né, os elementos que estão guardados lá, a gente pode armazenar números, né, a gente pode armazenar string, a gente pode armazenar números reais, é bastante dinâmico, né, bem fácil trabalhar com listas, né, dentro do Python. E aí, assim, vamos fazer uns exercícios rapidinhos aqui para a gente perceber como a gente faz isso, né? Agora a gente já aprendeu aqui como é que a gente declara uma função principal. Agora a gente já sempre pode trabalhar dessa forma. Eu vou usando uma função principal, tá? Eu vou seguir o exemplo ali. Eu já vou iniciar automaticamente aqui. Eu posso iniciar cores dessa forma e depois ir adicionando cores, como por exemplo, sei lá, append verde. Aqui se eu rodar lá, tudo ok. Ou eu posso inicializar também meu próprio vetor com, por exemplo, amarelo, azul, sei lá, branco. Aí eu adicionei verde depois, então o verde vai estar na última posição, né? Então, por exemplo, se eu pedir para imprimir o comprimento, a quantidade de elementos que cores tem, né, aqui no caso, vocês vão perceber que ele vai imprimir ao todo 4, né, porque eu adicionei 3 no momento que eu construí e adicionei verde ao final, lá, 4. Então, se eu quero, por exemplo, imprimir um elemento individualmente, eu posso, assim como a gente trabalha com vetores. Cores na posição 0 é a primeira cor ali que foi adicionada, que é o amarelo, né? Enquanto que na posição 3 é o verde. Então, lá, verde. Tá, mas e aí, como é que eu faço para imprimir todo mundo? Bom, eu até posso mandar imprimir, olha só que bacana, né? O vetor inteiro, ele imprime também. Olha lá, tá vendo? Ele mostra entre colchetes os elementos que compõem o vetor. Mas e se eu quisesse fazer um processo iterativo, né?
Bom, a gente tem várias maneiras. Uma delas é usando o enquanto, por exemplo. Deixa eu criar uma variável aqui que sirva de controle, né, para o meu laço. Então, por exemplo, índice recebe 0, enquanto, while é o comando que a gente usa, enquanto índice for menor do que comprimento de cores, a quantidade de elementos que eu tenho no meu vetor cores, o que eu vou fazer? Eu vou mandar imprimir cores na posição índice. Então aqui, né, cada execução do meu laço vai imprimir um elemento que compõe o vetor. Olha lá, esqueci de incrementar minha variável de controle, né? Índice. A gente já aprendeu esse comando mais igual também. Lá, amarelo, azul, branco e verde. Perfeito. Agora tem uma outra coisa bacana aqui no Python, que é o modo como a gente pode trabalhar com o para, tá? Que é o nosso for. E, bom, vamos fazer o seguinte, eu vou vou guardar esse exemplo aqui e na aula seguinte eu vou conversar com vocês a partir do for, tá? Para essa aula não ficar muito longa. Aí a gente vê alguns exemplos de como implementar códigos usando o para, tá ok? Um abraço a vocês e até a próxima aula.